E aí galera, tudo bom? Eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês de um desenho que eu fiz do Trapaça ou do Trickster. Trapaça é um nome engraçado. Eu decidi fazer esse desenho fora de live, porque às vezes é diferente de eu desenhar ao vivo enquanto eu tô desenhando sozinho, assim. E eu nem achei que esse desenho teria um final, na verdade. Eu fui só desenhando porque eu tava com muita vontade. Eu comecei a jogar muito mais esse jogo recentemente. E nem é porque ele ficou gratuito, é porque eu tinha comprado o Dead by Daylight e fiquei jogando muito, inclusive de Trickster. E aqui na esquerda dá pra ver que eu deixei umas referências. Eu peguei várias referências pra ele, não só essas daqui dele as originais dele. Tava pesquisando algumas poses iniciais também, que só serviu um pouquinho de ideia ali, mas eu decidi com essa pose assim, como se ele tivesse parado na sua frente. No começo tava dando tudo errado pra mim. Eu tava achando que tava tudo ficando torto, eu não tava conseguindo fazer os olhos dele direito. E como ele tem uma cara muito específica, tipo, se eu mudasse alguma coisa no rosto dele, já não iria mais parecer que é o personagem. Então, se eu mudasse a sobrancelha, os olhos, o nariz e a boca, inclusive, eles iriam ficar muito estranhos. Eu tentei usar a estratégia de copiar de um lado pro outro e ela, nossa, eu descartei ela logo depois. Vou até passar o vídeo aqui pra frente porque demorou bastante. Eu fiquei muito tempo consertando o rosto dele. E demorei muito pra acreditar que esse desenho ia sair. Mas falei, pô, tô com uma vontade de desenhar ele, porque por que eu vou parar, né? Então eu coloquei um negócio na minha cabeça de que não importa se esse desenho ele ia ter um final ou não, mas eu ia desenhar ele de qualquer jeito. Nessa etapa do desenho aqui, ele ainda estava bem torto. Eu não conseguia consertar nada. E parece que vai ficar uma bosta. Mas eu gostei do que veio depois. Aqui eu comecei a organizar mais o rosto dele. Já tá muito melhor. Esse pincel que eu uso, que eu consegui achar por aí, ele é meu xodó. Eu acho que é muito difícil eu usar esse outro pincel para fazer esboço. E uma coisa legal que eu tô usando o mesmo pincel até agora. Eu não coloquei nenhum outro. Eu só fui refinando o rosto dele, né? Imagina que é um grafite normal, entende? E eu fui passando várias vezes até ir consertar. Tem muitas formas de começar um desenho. Nesse daí eu queria muito mais pensar na estrutura dele primeiro, então eu não usei a tática de colocar cor já desde o início, que eu acho que eu ia me perder muito. E eu queria deixar o rosto dele digno, né? A segunda parte que eu tive problema foi com o cabelo dele, porque eu tinha referências dele de frente, logo o ponto de vista que eu tava usando. Porém, como ele tava um pouco de lado, eu não sabia como o cabelo dele iria reagir a isso. E como as minhas referências são todas em 3D, eu não sabia como que eu iria esboçar ele. Então eu fiquei aqui tentando consertar muitas e muitas vezes esse cabelo. Mas chegou num ponto que eu consegui. Comecei a fazer umas linhas ali. Eu acho que pro cabelo
foi umas 3 camadas de eu refazendo ele, passando de novo. E eu consegui ter um resultado interessante. Eu só sinto que eu não consegui fazer tão parecido. Eu queria que o cabelo dele no meio tivesse mais volume, mas eu não tava conseguindo deixar de um jeito assim que não ficasse estranho, né? A outra parte, né? A terceira parte era a roupa dele, porque eu não queria só deixar o rosto dele. Eu queria pelo menos fazer o busto dele, ou só os ombros. A roupa dele não é tão difícil. Ela era até que básica. Eu acabei de lembrar que eu esqueci daqueles losangos brancos que tem. E ele tem correntes no pescoço. E eu falei, cara, essa corrente aqui vai me dar trabalho. Como que eu tava fazendo isso de madrugada, eu não tava querendo de jeito nenhum desenhar ela em detalhe por detalhe. Eu falei, não tem problema de eu usar um brush aqui pra me ajudar, já que vai ser só 2 correntes, não tem problema. Quando você tá querendo muito chegar num resultado e você ainda tá com preguiça de fazer ele, não tem problema de você usar esses atalhos, a não ser que você fale assim, nossa, eu quero muito aprender a desenhar isso aqui, porque vai me ajudar bastante. Nesse caso, as correntes não eram minha prioridade, né? Outra coisa legal que eu adorei quando eu tava fazendo a roupa dele, que só com algumas simples linhas eu conseguia mostrar o volume da roupa. E eu tinha muita dificuldade disso, mesmo que faz muito tempo que eu desenho. E, nossa, eu adorei a gola da roupa dele. Eu também fiz um brinco pra ele. E tô desenhando o resto da roupa, que eu não sabia até que parte que eu iria fazer. Talvez em um outro desenho eu faça mais ele do que só até os ombros. Talvez. Não é uma promessa. Em cada imagem que eu peguei de referência dele, o brinco dele era diferente. Então eu quis fazer uma coisa mais básica, que eu já vi muitos brincos de alfinete, né? Então eu tive essa ideia. Aqui eu selecionei toda a área que eu ia pintar. Eu coloquei a minha cor base cinza pra destoar do fundo, né? Pra mim saber direitinho na onde que eu vou pintar. Eu voltei pro esboço, porque eu tinha esquecido alguns detalhes no olho dele, porque ele tem essa sombra assim que escorre um pouco. Fui consertando ela, deu certo depois. E eu criei outras. Eu fiz uma camada para cada cor que eu uso nesse desenho. Que bom que eu gravei a tela inteira, então dá pra ver aqui na esquerda todas as camadas que eu fui fazendo. Uma dica interessante, se vocês forem desenhar qualquer coisa, faz um arquivo com as referências e um arquivo para os desenhos, para o seu desenho que você está fazendo. Porque eu já tive problema de o arquivo do desenho ficar muito pesado se você colocar as referências junto com ele. Entendeu? O que eu faço quando eu vou pegar as referências? Eu crio um arquivo normal e vou copiando da internet mesmo e colando nesse arquivo. Que é bom que você não vai precisar ir atrás de todas as referências de novo, né? E o seu arquivo do desenho não vai ficar pesado. E eu gosto de fazer uma camada para cada coisa, porque senão fica uma bagunça. O que eu fiz aqui? Cada cor que eu colocar de base nele, eu atrelei a camada cinza. Então eu não passo desse limite cinza. Só que agora eu tô colocando a cor do casaco dele. Então
eu fiz tudo em volta, tudo que seria o máximo do casaco dele, e depois pintei por dentro. Nossa, por favor, não fique pintando muito assim. A não ser que você queira, você pode. Não tô brigando a ninguém. Mas isso te... Como que é a palavra? Você não gasta muito tempo pintando um desenho, né? Você colocando as cores base, eu sinto que é... Você... Nossa, cara, eu esqueci a palavra, cara. Como que é? Qual que é a palavra? Você economiza. Cara, essa palavra é muito difícil, pô. Você acaba economizando tempo. Ah, uma cor interessante que eu coloquei ali, que eu nunca mais eu faço o branco dos olhos branco. Eu não escolho isso. O que eu faço? Eu pego depende da cor do personagem. Nesse caso, já que a pele dele é mais amarelada, porque eu tô usando um tom... Ó, eu tô usando, na verdade, um tom alaranjado ali. Do lado dá pra ver. Ele tá entre o laranja e o amarelo, né? Eu não queria que o branco do olho dele fosse um laranja claro, porque ia meio que bater de frente com a cor da pele dele. Então eu coloquei um azul mais claro. E isso dá um aspecto de mais vivo e também deixa o olho dele mais brilhante, porque o olho dele é amarelo. E também taquei um amarelo bem chamativo pra conseguir chamar bastante atenção. E nessa camada da pele, eu tô fazendo as principais áreas de sombra. Só que essa sombra, ela é bem específica. Ela é a sombra que a pele faz nela mesma. É a sombra da pele. Eu não tô colocando nenhum ponto ainda de luz e sombra. Por exemplo, a sombra que tá embaixo do queixo dele é o queixo fazendo essa sombra no pescoço, entende? A roupa fazendo sombra no corpo dele. E eu fui modelando. Essa sombra me ajudou muito porque... Nossa, renovou ainda mais o rosto dele. E ele ficou com mais características. Ele não é só um personagem pintado. Você começa a perceber que ele tem um pouco daquele do original, né? Que era o que eu queria fazer. Ele tem uma cara dos meus desenhos, mas eu também queria trazer o personagem original para isso. Uma outra coisa que eu também fiz na pele, que eu passei tudo a cor, toda essa cor que eu fiz, eu deixei ela bem sólida e depois eu fui esfumaçando. Isso é bem treino. Você tem que pesquisar muito sobre rosto e de como as sombras ficam em um rosto. Porque eu fui mais com esse estudo que eu tenho. Não tem como eu explicar e falar assim, ó, nessa parte aqui eu esfumacei por causa disso. Tem como. Mas vai ser mó rolê, eu tenho que explicar cada parte. Aí não. Talvez em live, quando eu estiver fazendo algum outro desenho, eu possa explicar. Se alguém quiser, se alguém pedir, eu faço. Agora eu fui pro casaco dele. Como às vezes eu crio mais camadas para mim fazer cores, né? Então esse daí eu coloquei uma outra camada atrelada ao casaco dele. E eu selecionei até na onde que eu iria pintar. Porque essa parte da gola eu não queria pintar junto com o casaco de baixo. Porque eu sinto que as sombras iam se misturar, ia fazer mó meleca. Então eu separei isso. Nossa, a melhor coisa que eu aprendi foi separar camadas. Isso ajuda muito. E a sombra, além da minha line art, o que
o que acrescentou no desenho foi a sombra que eu fiz. Eu já expliquei uma vez em live, só que esse VOD já foi deletado. Eu acho interessante fazer outra live de eu explicando como eu faço para pintar os meus desenhos, como é que eu seleciono as cores. Tem várias formas de selecionar cores, mas quando você não tá muito afim de pensar em palheta, é só um método básico. Eu acho que eu vou fazer mais uma live e talvez salvar aqui no YouTube. Eu tô querendo salvar as coisas no YouTube. Eu não sei porque os meus outros VODs eu não gravei aqui. Eu não me lembro porquê. Mas eu tô afim de fazer isso. Uma outra coisa que eu usei no casaco dele foi que eu usei a ferramenta de laço para me ajudar a fazer as sombras. Em vez de eu fazer risquinho por risquinho puxado, eu mesma rabiscar eles, porque eles não iriam parecer naturais, eu usei essa ferramenta. Eu gosto muito de usar ela, eu usei bastante nesse desenho. Teve uma hora ali que eu tava vendo o fundo, eu ainda não tinha ideia de que cor que eu ia colocar no fundo, porque eu tinha certeza que esse fundo ele iria agregar muito no desenho, né? Eu voltei pra cor da pele, porque eu achei que tava faltando alguma coisa. Então eu coloquei uma cor mais quente na sombra e ela mais esfumaçada pra dar mais tom. Cada vez mais tons que você colocar em algo, ele vai parecer mais vivo. E eu gosto muito de fazer isso com qualquer coisa, não só com pele. Eu fiz isso com casaco, vou fazer isso com cabelo. Quanto mais de cor você puder colocar, mais vivo parece que a cor, parece que o desenho fica mais realista. Não que fique igual à realidade, mas você percebe que é um ser humano, por exemplo. Se você colocar só cores sólidas, a pessoa vai falar, é um desenhinho. Esse daqui não, eles vão falar, pô, é um ser humano. Acho que tô brisando muito nisso. Pra onde que eu fui agora? Eu fiz eu esfumacei de vermelho nos cantos dos olhos dele e na camada do olho que eu deixo a íris e a parte branca dos olhos tudo junto e depois eu faço uma própria sombra para os olhos, porque a pálpebra faz uma sombra e olha, só de eu colocar um tom, na verdade eu acho que eu coloquei um pouco de preto no olho dele, dentro do olho dele, como essa sombra deixou ele tipo muito mais sinistro. Eu comecei a colocar outros tons no rosto dele, porque a boca, em volta dos olhos, tinha uma concentração mais de sangue, então eu comecei a atacar esses tons mais quentes para ajudar. E eu fui pro cabelo. O que eu fiz no cabelo? Nas extremidades, em cima e embaixo, eu coloquei um pouco... aumentei um tom, né? Deixei um roxo mais escuro. E eu tava pensando de fazer a luz do cabelo azul. Porque, como eu disse, quanto mais tons diferentes você colocar, mais vai agregar. Então, eu coloquei um azul claro, quase indo pro roxo. E depois eu ainda coloquei mais brilho. Eu usei a ferramenta de laço, porque ela me ajuda a fazer umas coisas bem caóticas. Porque se você ficar fazendo fiozinho por fiozinho ou tracinho por tracinho, talvez não fique tão bom quanto esse negócio caótico. E aí que eu coloco o brilho.
E eu vou esfumando na onde eu quero. Às vezes eu abaixo o brilho pra deixar uma coisa mais agradável de ver. Eu comecei a trocar a cor do fundo e principalmente trocar a cor da line art, trocar esse preto. Eu gostei muito da line art preta, só que o que eu faço? Eu pego um tom bem escuro, geralmente de vermelho ou rosa, entre essas cores, e eu pinto por cima dessa line art, né? Eu faço uma camada atrelada a ela. Então a minha line art, ela não fica completamente preta. Eu gosto muito de fazer isso. Nossa, eu adoro. E dependendo da onde, e às vezes por exemplo, no cabelo, eu gosto de pegar um tom e escurecer ele. Então eu peguei um roxo escuro e passei pela camada do cabelo. E isso é questão de você ir testando o que você gosta, né? Eu fiz isso. E eu pensei, o que eu vou fazer de luz e sombra aqui? Eu tava querendo colocar o azul e o rosa que tem naquela imagem original dele. Eu gosto muito de brilho. Então eu decidi usar essas duas luzes, cada uma vindo de um lado. Primeiro, eu escureci ele, pintei o desenho inteiro, principalmente nas camadas de cor. Eu coloquei uma coisa em multiply, só que eu não deixei muito escuro. Eu queria que ainda tivesse as coisas que eu pintei por baixo. Porque, pra mim colocar brilho dos lados, no meio ele ia ficar muito mais escuro. Porque se eu não tivesse colocado isso, essa camada, ele ia ficar com muito brilho. Como se ele tivesse sendo iluminado de todos os lados. E não era isso que eu queria. Então eu comecei a jogar o azul. Eu joguei o azul primeiro esfumaçado, porque eu queria saber até onde ele ia. E depois eu comecei a deixar ele mais concreto, igual a sombra que eu fiz na pele dele. Eu gosto de passar essa cor bem sólida, bem rígida, e depois esfumaçando exatamente na onde eu preciso. Por exemplo, na área da bochecha, eu sei que a bochecha dele tem volume, então eu não vou deixar a sombra muito reta. Eu comecei a deixar a sombra mais reta nessa parte da testa, quando ela vai vindo no queixo. E eu faço isso. E isso também é teste. Se você não estudar sobre luz e sombra, você pode ir fazendo esses testes. Você vai jogando o brilho, vai esfumaçando onde você acha que tá bom e vai testando. E uma coisa que eu gosto muito é de estudar imagens reais, olhar muito. Eu acho que observar muito ajuda. Coloquei também luz no cabelo. E aí eu parti pro outro lado. Pro outro lado, já que eu tinha mais uma noção do que eu ia fazer, eu não passei a cor esfumada primeiro. Eu deixei ela mais sólida. Como essa luz ela ia vir um pouco mais de baixo, ela não ia iluminar esse queixo dele, porque o casaco dele estava impedindo que essa luz chegasse no queixo dele. Então eu pintei assim, fui dando uns detalhezinhos, porque eu vi que tava bem complicado esse rosa. Deixei o olho dele com mais brilho ainda. Eu acho que até lá no final eu taquei mais brilho. Eu sou assim. Tá faltando alguma coisa? Taca brilho. Porque eu gosto de tacar brilho. Também fiz fios de cabelo que se destacavam. Eu peguei a mesma cor forte que eu fiz ali e fiz fios à parte. Nossa, eu acho que eu bati no microfone. Me desculpe. Eu gosto de fazer isso com cabelo. E eu deixo esfumaçado nas extremidades de cada linha, assim. Que mais? O que eu fiz aqui? Tem esse detalhe aí que eu fiz,
Mas eu basicamente descartei ele. Eu achei ele bem péssimo, na verdade. Mas eu tava testando outros efeitos, né, no desenho. Tem coisas que eu desenhei, mas não gravou porque eu tive que dormir. Eu tava desenhando isso muito tarde. Então eu só testei pouco e quando eu tava gravando não saiu o resultado final. Isso é uma pena. E agora eu vou mostrar aqui o resultado final, né? Esse daqui é o resultado final, sem nada de efeito em volta dele. Nossa, eu adorei esse desenho. Tem muitas coisas que eu já mudaria logo de cara, mas talvez numa próxima. Eu sinto que ele ainda falta tempo para mim renovar esse desenho, já que faz pouco tempo que eu usei minhas habilidades que eu sei nele. E o final do final foi quando eu coloquei mais efeitos, principalmente com sangue. Então, esse daqui é o desenho final. Eu fiz tudo à mão. Eu não desenhei gota de sangue por gota de sangue. Isso daqui é um brush mesmo. Pelo menos eu desenhei o sangue espirrado no rosto dele. E eu mesma fiz isso. Coloquei um efeito de camada. Pra parecer que tem uma ação, né? Pra não parecer que ele tá parado. Mesmo que ele não tá mostrando que ele não tá tipo, ele não tá se movimentando. Só esse efeitozinho aqui nas extremidades, né, do desenho. Só esse efeito já faz muita diferença. Bom, então é isso, gente. Eu acho que eu falei pra caramba. Se alguém vê e quiser mais dicas, vocês me falam. Eu gosto de fazer tutorial. E é isso. Até um próximo desenho, galera. Falou!